Agora tudo bem. Tá, Nossa, oi, oi. vamos lá. O meu Então, estava aqui não, tá aguardando legal. você ansiosamente para, assim, nem vou te apresentar, você mesmo se apresente, eu só vou falar que eu tive várias aulas com você, tanto na ITOSP quanto com o Wilson, né? Eu, assim, já vi várias coisas suas, várias aulas, e o Ganoderma eu receito para todos os pacientes. Ganoderma é uma coisa assim que faz parte, né? Faz parte já da cultura dessa casa aqui, da família. Que coisa boa. Então, o que eu quero de você é que realmente você dê aquilo tudo de bom que você tem para mostrar para gente, para falar do Ganoderma, que ninguém melhor que você, né? Oh, meu Deus. Para falar sobre ele, tô até com ele aqui, ó, Ah, que legal. bonitinho. Você Que tem a legal. palavra, eu quero que você fique à vontade. Mas aí você quer fazer um bate-bola, você vai perguntando algumas coisas, como você prefere fazer? Não, eu acho que você legal você falar sobre. Eu gostaria que você falasse até do começo, né? De como foi que você começou Tá a bom. fazer o Ganoderma, porque é uma história muito legal, né? Assim, muito interessante que você foi para a China para aprender a trabalhar com isso. Eu gostaria que você falasse para o pessoal, porque isso é muito legal. Depois a gente vai conversando. Tá bom. A hora que você quiser interromper e fazer alguma colocação, você fique Tá, super à vontade, então. tá Tá bom? bom. Tá. Tá, então vamos começar do começo. Isso. Meu nome é Maria Camargo, eu fiz faculdade de Biologia em Botucatu, na Unesp, e daí fiz minha carreira acadêmica em São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, na USP. Fiz um mestrado, doutorado, pós-doc com leveduras. Eu trabalhava com biologia molecular de leveduras, né, de micro-organismos. E terminando o pós-doc, eu fui trabalhar numa empresa de pesquisas em Campinas, e nessa empresa eu fiquei 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, eu acabei fazendo um tumor de útero e uma doença autoimune, uma plaquetopenia. Nossa. Aí, nesse período, então, saindo da empresa, eu fui me tratar e eu estava muito desestimulada com a pesquisa naquele momento, por causa do meu adoecimento, né, da situação que eu estava, que eu me encontrava naquele momento. E, bom, foi procurando a ajuda de um terapeuta da medicina chinesa que eu encontrei o Wilson Marino. E aí o Wilson conversou bastante comigo e conversei dos meus desencantos. E, e aí ele perguntou para mim, por que você não produz Ganoderma lucidum? Eu não tinha nem ideia do que era Ganoderma lucidum naquele momento. E então fui estudar, né? Fui estudar para saber o que era o Ganoderma, o que ele fazia, para saber a história toda. Aí então fiquei encantada com o Ganoderma, porque assim como a levedura, Saccharomyces cerevisiae, tem muita literatura, tem muito estudo feito já sobre Ganoderma. Então eu comecei a estudar e fiquei encantada mesmo com esse organismo, né? Que também é um fungo, assim como a levedura, só que é um fungo mais, vamos dizer, mais evoluído, porque a levedura é um fungo unicelular, né? É formado de Sim. uma célula só. E o Ganoderma já é um cogumelo, então nessa escala evolutiva ele já é mais desenvolvido, ele forma um corpo de frutificação, ele forma um tecido mesmo diferenciado, né? Então, mas assim, é muito similar de qualquer forma e foi bastante agradável o estudo para mim. E aí, então, o meu primeiro desafio foi como cultivar cogumelo, porque eu não sabia como cultivar cogumelo. Aí procurei um curso no Brasil, eu encontrei um na Embrapa de Brasília, mas não tinha mais vaga. Aí eu encontrei um curso em Mogi das Cruzes, mas era um curso muito curto, era só de um fim de semana.
Mesmo assim, eu fiz esse curso e, por sorte, eu conheci um dos professores que me orientou como montar a estufa, como iniciar minha produção de cogumelo, Ah, e ainda me deu a oportunidade de fazer o curso na China, porque na organização desse curso, né, dos brasileiros que iam para a China, a doutora Arail da Embrapa de Brasília, que faz esse contato com a China, ela tinha uma vaga sobrando, passou para esse professor que tinha, por sorte, dado o curso, que eu tinha feito o curso com ele em Mogi, e ele me ofereceu essa vaga, né? Para mim foi ó, fantástico, foi perfeito, que foi um maravilha. encaixe maravilhoso. Então, eu fiquei dois meses na China fazendo o curso e voltei muito animada, muito entusiasmada com o cultivo do Ganoderma. Aí, então, já tinha iniciado antes de ir para a China, mas, enfim, foi fundamental esse conhecimento que eu adquiri lá. E aí passei a produzir o Ganoderma aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, em Taboão da Serra. Certo. Aí, o que que aconteceu? A ideia era vender o cogumelo desidratado. Aí eu consegui um cliente, mas na negociação de preço não foi muito legal, não era satisfatório. Mesmo assim, eu vendi para ele minha primeira safra e recorri a esse professor, primeiro professor que eu tive, né, de cultivo de cogumelo. Falei, o que que eu faço, né? Porque eu não vou dar conta de produzir o custo, todo o investimento e o valor muito baixo, né? Para Sim, que o para comprador revenda, me né? pagou. É. É, Aí ele falou, faz o extrato. Eu não sabia fazer extrato de cogumelo. como se fosse fácil, né? É. Mas, Aí então, Aí eu falei, mas eu não sei fazer extrato de cogumelo. Ele falou, estuda. hum, Belo tá desafio, bom. vamos lá. Aí eu fui fazer o extrato de aprender, né? Estudar. Estudei, baixei artigos, patentes, né? Fui procurando o que tinha já na literatura e fui aprendendo a fazer o extrato de ganoderma. Aí me deparei com outro problema. Eu não sei vender. Eu venho da área acadêmica. Eu Eu só não sei sei fazer, vender. né? Aprendi a fazer, mas ainda não sabia vender. Aí fui estudar como se vende. Meu Deus, Como vendedora, eu era uma boa acadêmica. com certeza. Aí fui aprender a vender, né? Fui estudar e entender como se vende, como que você aborda, assim, como você faz para vender e como você encara receber dinheiro, porque na área acadêmica isso não existe. É, Então, receber dinheiro para mim era uma coisa é incômoda, estranho, né? sabe? Era estranho, parecia que eu estava fazendo algo errado, assim, né? E então, no início, eu doava os extratos para os amigos, para os parentes, eram meus cobaias, na verdade, né? E eu ia doando, porque eu não conseguia vender. Aí me capacitei para vender e comecei a vender e vi que eu era capaz, né? Poxa, a gente tem que ser capaz de tudo, né? Desde que você se propõe a fazer, você tem que Com fazer, né? certeza. Porque não dá para você parar no meio do caminho. Mas aí aprendi a vender, me deparei com outro problema. A legislação não tinha Hum. regulamentação para extrato de Ah, é? cogumelo no Brasil. Nossa. Foi um momento em que você deve se lembrar, Isilda, no Sim. momento em que nós não tínhamos nem as fórmulas chinesas Ah, sim. regulamentadas. Nós É, comprávamos no câmbio negro, lembra? exatamente. Lembro. Comprávamos drogas no câmbio negro. Então, o cogumelo entrava com essas fórmulas, né? Como é um produto da Sim. medicina chinesa, não tinha regulamentação também. Então, por um tempo, eu fiquei mesmo trabalhando sem regulamentação. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou parar, né? Vou ter que parar. Aí muitas pessoas me estimulavam, falavam, de jeito nenhum, você não pode parar, você tem que continuar, é assim mesmo. A gente está no Brasil, né? Essa coisa é um pouco confusa muitas vezes.
E aí, com muito estímulo das pessoas, eu continuei, não parei, sabe? Não posso parar. Meu marido falava assim, tantas pessoas que estão usando, que tem câncer, que tem vários problemas, que estão fazendo quimioterapia, se você parar, eles vão bater aqui na porta, Agora não pedindo tem mais como extrato, parar, né? não tem como parar. Eu falava, não, tá certo, uma coisa que é legal, me deparei com uma que não é legal, mas no balanço, vamos em frente, né? Era positivo, o saldo é Sim. positivo, vamos em frente. Aí, em 2014, teve a regulamentação, só que até então eu fazia o extrato de forma artesanal, né? Sim, E aí me deparei com outro problema. Para regulamentar, você tem que fazer na indústria. da indústria tem que aumentar, né? Tem que aumentar, tem que Tem que industrializar. crescer. De alguma maneira. Eu ainda me mantenho mais ou menos não, me mantenho pequena. Consigo ainda, porque, por sorte, eu encontrei parceiros que aceitaram o meu desafio Sim, de maneira ainda pequena, sabe? E isso para mim é certo. muito legal. Então, eu consegui indústria que usa o cogumelo que eu produzo, e segue o meu protocolo, sabe? Segue exatamente o protocolo que eu desenvolvi do Ah, extrato. certo. Então, eu consegui parcerias muito legais, assim, que seguem direitinho, eu acompanho, tem todo um Ah, que processo bom. muito cuidadoso nesse sentido. Então, eu estou bem satisfeita, não precisei crescer demais, né? Porque Sim. eu ainda continuo produzindo meu cogumelo direitinho. E aí, então, consegui essas parcerias muito legais, né? Então, eu estou bem satisfeita, assim. E, e aí eu tive que abrir uma empresa para revenda, porque eu era produtora rural. Aí eu tive Certo. abrir uma empresa para vender o produto, né? E Certo. assim vai. E aí vai, cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio e vai indo, e vai crescendo e cada vez mais conhecido, né? A gente vai estudando, vai tentando É, evoluir sempre, né, Isilda? E e aí só um adendo assim, eu gosto muito de desenvolver os produtos, né? Eu adoro essa parte de desenvolvimento. E sim. comecei a fazer extrato do juba de leão, do Ericium Ah, erinaceus, que é o outro cogumelo, que é super certo. legal para o sistema digestivo, para estômago, Ah, que beleza. para o intestino, para câncer de estômago, ele é excelente. Ah, E para o é? sistema nervoso, ele é muito legal, Isilda. Ele é bárbaro também da medicina chinesa. E Certo. aí, então, comecei a comprar na Liberdade o cogumelo desidratado que vinha da China e fazer o extrato dele. Aí comecei a produzir um pouco do cogumelo. E aí um amigo meu, esse meu primeiro professor da produção de cogumelo, Esse faz parte já, Dana. faz parte. Aí ele começou a usar, ele tinha problema no estômago e tal, começou a usar o extrato, ficou encantado com o resultado e falou: Eu vou produzir o cogumelo para você. E a gente começou uma parceria, Legal. ele produzindo o erício e eu fazendo o extrato. Certo. Então ficou muito legal também. Então a gente E colocou esse esse. extrato, Maria, esse do leão, né? Ele já está sendo vendido? Já está feito? Já está. Já, Ah, já está é? sim, ele já está na loja virtual, ele está sendo vendido. Ele Ah, é, no ele é Juncão um. Brasil ele tá? Tá, tá Ah, que lá no site legal. Juncal Brasil. Bom Ele é saber. um. Nossa, você vai gostar, Isilda. Ele é muito legal também. Ele trata dos nossos dois cérebros, né? Um é Sim. do sistema nervoso E, de fato, e o outro do intestino. sim, Então, você vê como as coisas na medicina chinesa são são super ligados. ligadas, né? Chinês, na medicina tradicional chinesa, tudo é interligado, né? Tudo é. Não é Então, como a nossa medicina aqui, que cada um vê um pedaço. tudo de gavetinha, né? É, Você é de gavetinhas, abre uma gavetinha e isso. fecha a outra gavetinha. Não, né? A É. medicina chinesa é diferente. Então, e aí, ele é muito legal também para prevenção de Alzheimer, de Parkinson, das Olha doenças que maravilha. degenerativas.
além de tratar estômago, de tratar intestino. Então, ele é muito legal. Ele é Ai. outro que eu fiquei apaixonada. É minha Já estou outra me paixão. apaixonando aqui por ele já. Já pensando nas pessoas, sabe? Você está falando, já veio os nomes. Muita gente está deixando de tomar o omeprazol, essas coisas, e usando o Juba de Leão. Olha que legal, que é bom É saber, muito hein? legal. Maravilha. É muito legal. Você é que nem o Wilson. Então, A gente, quando estou assistindo a aula do Wilson, né? Ele está falando e eu já estou escrevendo lá o nome de quem vai aquele, de quem vai o outro. eu fazia assim nas aulas, faço assim nas aulas do Wilson também, porque a gente sempre tem, embora eu não atenda clientes assim, mas tem a família, tem os amigos Isso, que a gente sempre está tentando ajudar, né? com E, certeza. e aí é exatamente isso que você está falando, vai anotando o nome ali e fala, opa, esse aqui vai É, para esse. daí eu já sei quem é que precisa. É isso mesmo. Que Então, e maravilha. aí, Isilda, aí depois, durante essa história toda, né? Sim. Eu senti necessidade de entender um pouco mais da atividade do Ganoderma dentro da ótica da medicina chinesa. E daí que eu fui fazer o curso com o Wilson, que foi aquele cara primeiro que sugeriu que eu Ah, produzisse Ganoderma. pois é. Então, a minha vida dá a impressão que assim, são ciclos, né? Que as pessoas vão se, eu vou reencontrando as pessoas de forma ressignificada e cada vez mais importante, sabe? E daí, para fechar um outro ciclo também, ou para continuar um outro ciclo também, eu voltei a encontrar aquela pesquisadora da Embrapa que me sugeriu o curso de Mogi, com quem eu tive aula na China, que ela dá aula na China Ah, também. é? Olha. É, e aí ela me convidou para dar curso na Embrapa de produção do cogumelo. Então, Certo. e o Edson também, esse professor com quem eu fiz o primeiro curso também dá aula, esse curso na Embrapa. Então, estamos todos juntos De novo, né? de novo. Então, é muito legal isso, né? Você vai Nossa, sempre maravilha. tendo e com pessoas muito afinadas junto, né? Assim, tem muita afinidade com a gente, então isso é muito legal. Nossa, que maravilha. Gente, eu estou vendo aqui com o Ganoderma na minha mão, porque na verdade a gente não chama você é Maria, a gente fala Maria Ganoderma, né? Seu sobrenome é Ganoderma. Verdade. Não, gente, vai ter uma palestra com a Maria, Maria Ganoderma, que eu acho assim, ele sensacional realmente, assim, tem usado, indicado e acho que é o que tem ajudado muita gente mesmo, né? Agora, você continua cultivando Ganoderma naquele mesmo lugar onde você fazia. Continua Sim, cultivando lá. continua. Tenho a minha estufa. Na verdade, Zilda, quando eu comecei essa história, eu morava em Pinheiros, num apartamento. Assim, eu nasci em Sim. Taboão da Serra, mas depois É. fui morar em Botucatu e tal, aí voltei e aí casei e fui morar em Pinheiros. Mas a minha mãe continuou morando aqui em Taboão da Serra. Então, quando eu Ah, comecei a produção, eu comecei na área da minha mãe, né? Que tinha uma ah, área disponível, então eu montei a estufa lá. E depois de alguns anos, eu acabei voltando para Taboão da Serra. Então, aí eu comprei uma chácara em Taboão da Serra e é. voltei para cá por conta do Ganoderma. Assim, já gostaríamos mesmo de sair de Pinheiros, de ir para uma chácara, porque a gente já não Certo. curtia mais aquela movimentação, aquela agitação que a gente curtia quando era mais jovem. Então É. a gente queria uma coisa A gente vai mais mudando. vai mudando. E aí então a gente com o evento Ganoderma, a gente acabou tendo mais motivo ainda para ir para um lugar assim. Então, hoje eu Assim. moro num lugar que é no meio da mata mesmo, assim, né?
um pedacinho de mata, e minha estufa, então, fica na minha área mesmo, onde eu moro, né? Então, Certo. eu uni duas coisas fantásticas, porque eu estou, sei lá, 50 metros da minha casa, meu trabalho está a 50 metros da minha casa. Então, é muito gratificante, porque eu hoje tenho uma qualidade de vida muito maior, assim, né? Sim, com certeza. E eu queria te fazer uma perguntinha assim, para quem está te vendo, não te conhece, né? Não conhece o Ganoderma. Você contou uma história uma vez de alguém que fez um trabalho com uma paciente de HIV, né? Lembra? Ah, sim, sim. Isso aí foram os chineses, na verdade, que Sim, fizeram. Eles têm uma colaboração com num país da África. Ah, eu não vou me lembrar agora o país, Gilda. São vários sim, países que eles têm colaboração, mas de onde foi esse experimento eu não lembro agora. Então eles fizeram um experimento que era o seguinte: eles pegaram um grupo de pessoas com HIV. Então, eles fizeram um grupo, eles tratavam apenas com Ganoderma, um outro grupo apenas com coquetel para HIV, e outro grupo com os dois juntos, coquetel mais Ganoderma. Ganoderma. E eles verificaram que o grupo tratado com Ganoderma mais o coquetel, a recuperação era muito boa. A evolução no quadro era fantástico. Então, a pessoa. Aí tem essa moça que acho que o Wilson, inclusive, mostra a foto, que é muito Isso, interessante, nas que aulas. ela era muito magrinha, estava muito magrinha mesmo. Você observa assim os ossos, né? E, E aí, depois de poucas semanas, essa menina ganhou peso e ficou com uma aparência muito melhor. Então, por que isso? Porque além do Ganoderma ter a atividade antiviral, tem também atividade de recuperar essa permeabilidade que o vírus HIV causa no intestino. Então, a sim. parede do intestino fica permeável e Hum, aí a pessoa perde muitos nutrientes. E com o uso do Ganoderma, há uma certa correção nessa parede do intestino, e então a pessoa retoma, né, essa absorção correta dos nutrientes. Então, certo. daí essa recuperação de peso. Ah, tá. E é nesse sentido. Sim, E também, como o Ganoderma trabalha muito o sistema imunológico, né? Ele é um imunomodulador, que é uma das grandes atividades do Ganoderma. Ele não supereleva, ele modula, ele equilibra o sim. sistema imunológico. Então, a pessoa também começa a perceber a resposta do Ganoderma em relação as doenças secundárias que acontecem com quem tem HIV. Sim, Ela acaba tendo várias infecções bacterianas, ela isso. Viró. começa a ter problemas com fungos, com Sim, cândida, com vários micro-organismos, né? E o sim. Ganoderma, então, ele dá essa proteção, esse equilíbrio do sistema imunológico e a pessoa, então, recupera muito mais rápido do que se estivesse só fazendo o tratamento com coquetel. Então, isso é Certo. bem legal. E assim, agora vamos sair um pouquinho falando dessa atividade reguladora, moduladora do Ganoderma, Isso. que não é só em relação ao sistema imunológico. O Ganoderma, ele modula vários sistemas do organismo. Ele modula a pressão arterial, ele modula a glicemia, ele, então, assim, o grande charme, vamos dizer assim, do Ganoderma é que ele equilibra mesmo, né? Sim, Então, mesmo pessoas como eu que tem doença autoimune, pode tomar, porque ele não supereleva o sistema imunológico, por exemplo. Ele ele modula, equilibra assim, né? equilibra. É. Então, ele traz um equilíbrio geral, né? O chinês diz que ele traz um equilíbrio para o organismo e para a mente, inclusive. Então, ele dá um sono mais tranquilo,
Ele trabalha também essa assim ansiedade. Ansiedade. Então ele dá um equilíbrio tanto para o organismo físico como para a parte mental, emocional. Então é assim, é considerado na China como uma erva top mesmo, porque ele não tem efeito colateral, ele reorganiza, né, todo o organismo e ele equilibra as funções do sistema circulatório, ele tem atividade anti-agregação plaquetária, então ele evita os trombos, né? Então isso É. também é fantástico, porque muitas pessoas acabam tendo trombos que se soltam, né, da Isso. parede do vaso e acaba entupindo vasos importantes, né, Isso. causando acidente vascular, coisas assim. Então, ele impede que Então, para forme quem esse já trombo. teve, Maria, só cortando um pouquinho, para quem já teve o AVC, também é importante que ele tome para não ter outro, né? Sim, sim. Pra... E ele ajuda também, Isilda, a dissolver e a soltar ou impedir que forme essas placas de gordura também no vaso. Ele equilibra o colesterol. Ele Certo. trabalha também com colesterol. Eu gosto sempre de dar uma duplinha para quem tem problema de colesterol alto, assim, que está muito Sim. desequilibrado. Eu gosto muito de dar o Ganoderma e o Monascos. Ah, o monasco Essa purpúreos, né? é É. isso, o arroz da levedura vermelha, né? Fermentado E... pela levedura vermelha. Ah, Então, os dois, né? os dois juntos, eles trabalham muito bem. Hum, Você percebe assim o equilíbrio muito legal do colesterol, sabe? certo, Ele vai ajeitando as frações do colesterol. É muito bacana, isso funciona super bem. certo. Nossa, A que glicemia também ele trabalha, tanto que é interessante que ele tende o uso a médio e longo prazo, ele tende a equilibrar a glicemia e também a pressão arterial, que é legal, Isilda, quando você indica para uma pessoa, é interessante, vamos supor que a pessoa tenha a glicemia ou a pressão arterial muito alta, então a pessoa usa um remédio para isso. Vamos dizer que a pessoa certo. use um medicamento É, da indústria farmacêutica para equilibrar, né? Ou melhor, para baixar. Porque o sim, remédio não equilibra, ele abaixa, é, é né? verdade. É, O ele abaixa. médico que vai dizer Se a parar, dose ele vai subir de adequada novo no equilíbrio. É então o médico que vai verdade. dizer a dose para que fique num equilíbrio, né? Mas na verdade ele faz abaixar. Então a gente sempre orienta quando a pessoa começa a tomar o Ganoderma e ela já toma um medicamento desse tipo, a gente pede sempre para a pessoa monitorar tanto a pressão arterial como a glicemia, porque o Ganoderma, eu digo a médio prazo, ou até a longo prazo, que seja, mas ele tende a equilibrar. O remédio tende a baixar. É, Então, às vezes, a pessoa começa a perceber que está caindo muito, certo. porque ele equilibra e o remédio abaixa. Então, aí a gente Ah, pede para a pessoa monitorar. Quando ela percebe que está caindo mais do que deve, aí procura o médico para o médico ir diminuindo a dose do remédio. sim. E tem Ah, tá. pessoas que até se livram do remédio, né? Fica só com Ganoderma. Oh, que maravilha. Um exemplo legal que eu tive, assim, né? Foi minha mãe, que minha mãe teve um aneurisma cerebral e depois ela teve um AVC depois de vários anos. E aí o AVC realmente foi bem complexo, ela ficou acamada, respirando pela tráqueo, se alimentando pela gastro, Nossa, ficou, foi ficou grande mesmo. complicado. E minha mãe era diabética, porque eu venho de família de famílias diabéticas, meus 4 avós diabéticos, Nossa. uma genética assim, né, riquíssima nesse ponto. E minha mãe, então, era diabética. Porém, ela não era dependente de insulina. Mas depois do segundo AVC, ela se tornou, né? Ela ficou 4 meses internada. Sério? Então, o desequilíbrio foi muito grande, né? E aí, então, no hospital tinha que dar insulina.
a glicemia dela, né? Certo. Assim, a busca era o equilíbrio, mas não conseguia, porque dava insulina, caía demais dentro da Ah, glicose, dava glicose, subia certo. demais. E ficava nessa gangorra o tempo todo. A Nossa. médica não conseguia dar alta porque não conseguia controlar. E ela falava, se ela tem uma hipoglicemia à noite, por exemplo, ela Ah, pode falecer e ninguém nem vê, né, em nossa. casa. Vai. Então, ficava no hospital exatamente para ser monitorada o tempo todo. Nossa. E aí, quando conseguiu mais ou menos um equilíbrio, veio para casa e aí então eu comecei a dar o Ganoderma para ela, né? Certo. E eu dava tipo 5 doses por dia, né? Equivalente a 5 cápsulas por dia. Eu dava o Certo. líquido, né? Por causa da gastro. Ah, E tá. então ela tomava 5 doses de 15 gotas por dia. E chegou um momento que a gente foi vendo que foi, a gente foi tirando a insulina dela, sabe? Foi tirando a insulina e com acompanhamento médico e tal, mas foi tirando a Certo. insulina. E depois foi tirando o remédio também, que ela tomava insulina e um remédio. Foi tirando o remédio. Aí ficou no equilíbrio e a gente monitorava o tempo todo dia, 1, 2 vezes por dia. Eu fui fazendo um gráfico, né? Fui Certo. acompanhando, fiz uma tabela tal, depois fiz um gráfico. E aí é, eu comecei a fazer uns testes. Eu falei, bom, 5 doses está super equilibrado. Eu vou dar 4 doses para ver se segura, né? Certo. Eu dava 4 doses, a glicemia começava a subir. Ah, Aí voltava para 5 doses para e sim. equilibrava. Então, assim, eu mostrei isso para o geriatra dela, que era bem alopata. Eu mostrei isso para ele, ele ficou encantado. Ele falou: eu tenho que abrir mão, é isso, funciona, esse negócio funciona. E o mais legal é que ele começou até a indicar para alguns pacientes, sabe, dele. Olha só, Foi muito legal. que Então, assim, maravilha. ele percebeu que era uma coisa realmente comprovada, porque com essa dinâmica que eu fazia de tirar e devolver a dose, deu para perceber que era Isso. isso que estava realmente segurando. E como minha mãe tinha dieta controlada, porque ela se alimentava pela gastro, então Certo. era assim, não tinha como ter equívoco, né? Era muito fácil de comprovar a eficácia do Ganoderma. Nossa, gente, que maravilha. É muito legal, tem umas coisas bem bacanas, né? Maravilha. Olha, eu achei sensacional a tua descrição do Ganoderma e tudo que ele pode fazer pelas pessoas, né? Por todo mundo, que isso é o que todo mundo tem hoje, né? É a pressão alta, o colesterol alto, a diabetes, o AVC que tá assim, eu acho. Eu não sei quantificar isso, mas eu tenho visto muita gente jovem com AVC, muito jovem. Eu tenho paciente até que tem 33 anos. Teve um AVC, tem 2 anos agora, quer dizer, ela tinha 31, né? E é complicado, né? É complicado para o idoso, para o jovem, para todo mundo, né? Então, se tiver alguma coisa assim que possa ajudar, é muito bom, né? Muito Sem bom dúvida. a gente tá indicando mesmo para as pessoas, né? E esse que eu fiquei pensando no que você falou aqui, pro estômago, pro intestino, e que você falou que é ideal para quem tem câncer de estômago, né? Isso, isso. Ele trabalha super bem, o estômago e, e o sistema nervoso também. O sistema nervoso, que o É, sistema nervoso agora, principalmente nessa época, né? Tá é, maladíssimo para é. todo mundo, né? No caso do E sistema nervoso, Maria, a gente continua com essa dosagem mesmo de 2 vezes ao dia, o erício, o Ganoderma, você o fala? Ganoderma. Então, Isilda, agora nessa época de pandemia, É, eu tenho sugerido que as pessoas tomem até 3 cápsulas por dia, porque eu imaginei isso. tanto
para melhorar, para estar mais protegido, né? Para evitar até mesmo gripinha, coisa assim, porque qualquer coisa agora assusta, né? A Com pessoa começa a certeza. tossir, É, começa a espirrar, começa já a ficar preocupada. Então, eu sugiro aumentar, e também está todo mundo sob estresse, né, Isilda? sim, Essa pandemia tá complicado mesmo, né? com Então, certeza. eu sugiro 3 doses por dia para ficar mais tranquilo mesmo, né? Isso. E, e assim, e para o sistema nervoso, eu geralmente associo o Juba de Leão, Sim. porque assim, ou para quem tem histórico, né, na família de Alzheimer, de Parkinson, de doença já do sistema nervoso, a Sim, pessoa pode tomar preventivamente, pode tomar os dois, não tem problema, eles fazem uma duplinha super legal. certo. E tem na literatura, Isilda, até que Sim. o Juba de Leão trata até quem tem H. pylori. Ah, olha, que Então, interessante. ele é muito legal também. Ele é um cogumelo É, fantástico também. E então, essa duplinha eu acho que trabalha super bem juntas. super bem, né? Super Eles bem. têm um campo bem grande, né? Sim, porque eu Comunicação. sempre brinco, né, que as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Elas É, estão vivendo muito mais tempo. Então, quem está livre de ter um problema do sistema nervoso e além de viver mais tempo, elas estão vivendo mais estressadas. com certeza. Então, quem está livre de ter uma gastrite, uma úlcera, Ah, o H. pylori também virou moda. Tem um monte de gente que tem. então esses dois. Ah, e o Juba de Leão, ele também é considerado como um pré-biótico. Ah, Então certo. ele é muito bacana. Ele tem assim umas atividades muito legais. Olha, que maravilha. Ele é bem É, bacana. eu tô aproveitando para ter aula, né? Tentar assim, né? Ai, que delícia, tô aprendendo mais aqui, ó. Mas é bem bacana. Ele é um cogumelo que hoje, assim, eu não fico sem. Sim, E porque ele é muito legal. E tem os outros cogumelos também, né, Isilda? Uma hora a gente pode até conversar sobre isso, que tem vários isso, outros cogumelos com atividades também fantásticas, cada um tem a isso. sua especificidade, mas tem muita coisa legal nesse campo. Ah, legal. Ah, nossa, vai ser um prazer te receber de novo. Maravilhoso, assim. Obrigada. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Não quero estender muito, porque a gente já está no quase 20, 40 aqui, e eles cortam, sabe? Eles se dão assim o tempo e falam assim: olha, chegou, cortou. Então, mas, nossa, maravilhoso. Queria te agradecer muito, muito, muito de coração, assim tudo que você passou para gente, para todo mundo que vai estar vendo, né? Que eu vou fazer uma propaganda bem grande, realmente mostrar para o Wilson também. Você veio aqui e falou: Ó, Wilson, que legal, olha quem veio aqui falar comigo, né? Passar para todo o pessoal, porque eu acho que é muito importante, né? E que o que faz bem tem que ser divulgado, né? Eu que agradeço, Zilda, agradeço muito seu convite, seu carinho, enfim, sou muito grata, né, a sua confiança acima de tudo, porque quando uma terapeuta indica um produto que a gente faz, é porque realmente confia, Com né? E, certeza. e isso é muito gratificante, então é motivo de muita alegria para mim. Eu sou muito grata. Obrigado, Maria. Olha, tudo de bom para você. Eu ainda vou lá fazer uma visita, viu? Porque eu quero conhecer a Vou estufa. Faz tempo aguardando. que eu estou falando que vou e não vou, mas eu vou sim. A gente vai Vai ser um marcar um prazer. dia para mim ir lá conhecer. E muito obrigada por tudo, pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu trabalho fantástico, Eu que agradeço. viu? Muito obrigada.
Até mais, Isilda. Até mais, até outra hora, né? Até outra hora. Beijão. Beijo. Tchau.